Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. E para quem não me conhece, eu sou Alexandra Zanella, sou jornalista, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. Desde 2020, clínicas, hospitais, sistemas de saúde públicos e privados precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Vale para o ambiente físico, reunindo pessoas e informações impressas nas fichas de cada paciente, e também para o ambiente virtual, lá onde fica o armazenamento de documentos, históricos médicos e outros dados pessoais. Mesmo com a LGPD, muitas empresas do setor de saúde no país ainda não contam com a segurança necessária. A adaptação requer mudanças, gente. Mas é melhor um desconforto momentâneo do que uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais pela violação de dados, não é mesmo? E para nos ajudar a entender na prática como a LGPD se adapta aos negócios na área da saúde, o Plano de Voo recebe a Eduarda Veronês. Eduarda é CEO da Leve Compliance, que auxilia na adequação das empresas à Lei de Proteção de Dados. Bem-vinda, Eduarda! É um prazer te receber aqui no Plano de Voo. Olá, Alexandra, tudo bem? Prazer é todo meu estar aqui hoje falando sobre esse assunto, né, que a gente tanto gosta. Eu sou CEO da Leve Compliance, como você mesmo disse. A gente é especialista no ramo da saúde, então é um assunto aí do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e vai ser super legal essa troca aí com vocês hoje. Tenho certeza que vai ser uma bela de uma aula. E quem também nos ajuda a entender esse tema é a coordenadora de projetos de saúde do Sebrae RS, minha companheira de muitos episódios aqui no Plano de Voo, a Ana Paula Rezende. Ana, que prazer te receber de volta no Plano. Oi, Ali, o prazer é todo meu, né? Ainda mais falar aí sobre um assunto que a micro e pequena empresa tem que estar adequada, né? E com uma parceirona aí, que é a Eduarda, para nos ajudar a desmistificar um pouco essa temática, né? Vamos lá, então. Vamos lá! E para quem está nos ouvindo, é importante lembrar que o Plano de Voo é gravado de forma online, porque estamos em todos os cantos do Rio Grande do Sul e do Brasil. Afinal, a inovação e o empreendedorismo não têm fronteiras. E a prova disso é que hoje a Eduarda está lá em Santa Rosa, eu e Ana Paula estamos em Porto Alegre. Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Um relatório apontou que a área da saúde foi a terceira mais atacada no Brasil em 2021, isso virtualmente. Gente, para vocês terem uma ideia, os dados de histórico médico são vendidos na Dark Web e chegam a valer em torno de 50 vezes mais do que os dados bancários. Por outro lado, um hospital que tenha dados de saúde vazados pode ter de pagar uma multa, como eu falei antes, que pode chegar até 50 milhões de reais. Eduarda, você que é uma super especialista nesse assunto, que tipo de medidas preventivas podem e devem ser adotadas pelas empresas para se blindar desse tipo de situação? Bom, vamos lá então, né, Ali? Acho que cabe aí muitas políticas, muitas adequações, muitos processos internos, né? Mas como a gente estava conversando antes, né, a Ana aí falou sobre as micro e pequenas empresas. Trouxe aí dados muito importantes, hospitais e todos esses ataques. Sim, a área da saúde ela é muito impactada aí por ataques hackers. E não é de agora, né? Eu sempre digo que a área da saúde é boa de trabalhar porque ela tem muita confidencialidade, ela é muito forte dentro das empresas. Mas não é só sobre isso, né? Não é só sobre as conversas internas de dizer, não, eu não vou falar nada para fora, eu não vou vazar um resultado de um exame, um prontuário médico, são políticas necessárias. A Lei Geral de Proteção de Dados prevê vários pontos que devem estar adequados dentro dessas empresas, desde Código de Boas Práticas também, mas políticas de privacidade, políticas de cookies, políticas de descarte, termos de consentimento, caso for necessário, né?
porque também esse é um ponto que a gente pode discutir um pouquinho depois, e desmistificar um pouco esse consentimento. Não é necessário daqui a pouco tu engessar teu negócio, botar um monte de assinatura aí, porque a gente tem outros tipos de consentimento que não o assinado pelo titular, pelo paciente. Então, é todo uma tramitação, que a gente diz, né, para estar adequado à lei. Não é só eu treinar o funcionário para ele saber que ele não pode falar aquilo que ele vê dentro da empresa, mas é também, porque a LGPD é cultura, mas são documentos, ferramentas, tudo necessário ao bom andamento de uma adequação e também, caso tenha uma fiscalização ou mesmo um processo, é uma forma aí de tu demonstrar essa adequação, né? E as micro e pequenas empresas também precisam fazer aí esse trabalho de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Ai, muito legal. E trazendo um pouquinho, assim, para a prática mesmo, né. A gente sempre fala aí, tanto as clínicas, né, todo o relacionamento aí com essas empresas relacionadas à saúde, tem dezenas de dados de pacientes, né. Daí conta para nós o que tu tá sempre falando, o que que são esses dados sensíveis, né, que a gente fala: "Ah, esses são dados sensíveis na área da saúde", ou em qualquer outro setor, segmento, né, mas o que que são os dados sensíveis? Vamos lá, então. Os dados sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados, eles têm um peso maior. Mas por que isso? Para trazer para a realidade, para o dia a dia, um dado sensível é aquele dado que pode de alguma forma, me excluir, de alguma forma eu sofro algum preconceito. Por exemplo, um dado de saúde, de repente, uma doença mais grave, ou mesmo uma gravidez que não quer que alguém saiba, que tu não queres que outra pessoa fique sabendo, ou qualquer outra situação que é da tua saúde, é uma informação é só tua. Não quer que família saiba, que amigos saibam, ou desconhecidos saibam. Então, por isso eles têm um peso tão forte para a lei. Claro que os dados de saúde são todos sensíveis, mas a gente tem alguns outros que também essas empresas da saúde por vezes tratam. Um exemplo deles é o gênero, né? Tivemos aí agora esse mês de junho marcado aí pela LGBTQIA+. Então, essa luta ela é muito importante e os dados de gênero também são considerados dados sensíveis. Então, as empresas do ramo da saúde elas têm que ter um cuidado redobrado para não haver esse vazamento de dados, mas mais do que isso, proteger o titular desses dados. Trazendo um exemplo aqui, nós tivemos um caso aqui no Brasil muito marcado aí por uma menina que sofreu um aborto, foi uma atriz, né? Ela foi até um hospital e esse hospital acabou, uma enfermeira interna acabou vazando um dado dela. E ela teve que ir a público se explicar. Então, é muito mais do que processos que podem vir a ter e multas, mas sobre o quanto essa menina sofreu por uma situação que era só dela. Então, eu acho que o cuidado com esse dado da saúde, dado sensível de saúde, ele é tão pesado e tão forte, tem um peso maior para a lei, justamente porque pode me causar um mal muito grande, né? Quando publicado, quando tornado público. Então, é por isso que o dado sensível, o dado de saúde é considerado um dado sensível, porque ele pode levar a discriminação, a preconceito, a qualquer questão aí pública que se torne difícil para aquele titular daquele dado. Que interessante isso, Eduarda. Muito bom você trazer esse tema que, para quem não está a par da LGPD, pode parecer só, ai, olha, veio a público a história de uma famosa. Mas interessante você trazer quantas camadas existem por baixo, o quanto você pode arruinar a vida de uma pessoa e de uma família. Então, acho que a lei, ela vem realmente para nos proteger. E antes da gente falar mais sobre esse assunto, agora eu fiquei curiosa para saber um pouquinho sobre a Leve, Eduarda, porque você é CEO, você que fundou a empresa. Conta pra gente um pouquinho como é que surgiu, como é que você viu a oportunidade, né, Ana? Que é super importante a gente, os empreendedores também, contar suas histórias. O que faz a Leve? Então, legal, né? Eu acabo falando sobre LGPD, a área da saúde, eu até esqueço, assim, porque é uma área que eu adoro, assim, amo muito. A Leve Compliance, ela nasceu em 2021, é uma legal tech, né? A gente está colocada no mercado como uma startup. Ela é novinha ainda, tem um ano e pouquinho. E a gente, o que acontece? Nós tínhamos um escritório de advocacia aqui em Santa Rosa, né? E vindo a pandemia, a gente percebeu, não tem como mais, né? O formato que a gente tinha de trabalho ficou muito difícil para nós. Então, a gente precisou migrar para online, né? A gente precisou fazer um plano de voo aí que nos permitisse estar em todo o Brasil. Então, a gente passa a atender a área da saúde especificamente e LGPD, porque a LGPD já era um conhecimento que a gente tinha, eu sou especialista na área, e a área da saúde já era uma área que a gente atendia.
Começamos com clínicas estéticas no Rio Grande do Sul, então a gente começa em abril de 2021 com 6 clínicas estéticas atendidas aqui no Rio Grande do Sul e passa aí agora 2022 com mais de 55 empresas atendidas em todo o Brasil, entre laboratórios, clínicas médicas, hospitais, odontológicas, farmácias e também clínicas estéticas. Então a gente está com um know-how bem legal, bem interessante e muito focada aí na área da saúde e mais ainda em micro e pequenas empresas, porque a gente acaba vendo um movimento muito grande de planos de saúde, hospitais grandes, né, porque são cobrados pela GDPR, que é a europeia, né, que está aí há 4 anos já, mas os micro e pequenos acabam não sendo atendidos, porque o valor que se fala aí são muito alto em adequação, né? Então foi aí que a gente percebeu, a gente precisa ajudar essas empresas, porque a gente já estava aí, né, trabalhando, e elas precisam do valor que seja acessível, que elas consigam estar de acordo, mas que para isso elas não tenham que parar a operação, né? Então foi aí que surgiu a Leve, sempre muito parceira do Sebrae, né? O Sebrae aí que acaba nos ajudando muito a estar no mercado como startup, né? Nos conectar com pessoas, mas também aí fazendo essa conexão com a área da saúde e fazendo a gente ir mais longe, né? O Sebrae é sempre um grande parceiro nosso. Então foi assim que surgiu a Leve, eu sou uma das fundadoras, tenho mais 2 sócios, né? E estamos aí atendendo essa galera aí. Coisa boa, né, Ana? Ver uma empreendedora que viu oportunidade, girou rápido para se adequar ao momento. A gente adora contar também essas boas histórias aqui. Ana, você trabalha, né, focada aí na área da saúde do Sebrae com esse atendimento às micro e pequenas empresas. Tu tem visto uma dificuldade dessas empresas em se adequar à LGPD? Acho que a Eduarda trouxe muito bem isso, de que às vezes a gente olha, tem que se adequar a uma lei nova, a gente pensa no grande, que tem mais estrutura, que tem dinheiro em caixa para fazer as adequações que tem que fazer, mas a gente não pode esquecer que a LGPD é para todas as empresas, né? Como é que tu tem sentido isso lá com a tua turma do Sebrae, com quem você dá suporte? Ali vem muito, né, pedidos de informações sobre LGPD, mas o que eu sinto, né, e daí divido principalmente aí com a Eduarda, a micro e pequena empresa, ela vem, ela faz aquele monte de perguntas de como ela pode fazer, só que quando ela volta para a empresa, ela não coloca em prática, né? Ela começa a enxergar alguns percalços aí no caminho que ela não consegue, e claro, e amarrado a tudo isso, né, vem o dia a dia, né, dos processos. Então, assim, eu vou trazer essa pergunta para ti, daí tu me ajuda até a responder essa pergunta da Ari, né? Como que a micro e pequena empresa pode estar se adequando a essa lei? Inclusive, existem regras, né, específicas, mais flexíveis para a micro e pequena empresa se adequar a essa norma, né? Então, como a gente atenua essas exigências da norma em relação à micro e pequena empresa, para ela tirar da ideia dela que é complicado, mas a gente não pode esquecer que existe, inclusive, um tempo, né? A gente tem um tempo aí para se adequar a essa lei e a gente precisa correr atrás em relação a isso, né? Ana, então, alguns pontos importantes aí da pergunta, né? Como é que essa micro e pequena empresa faz para se adequar? A gente já aconteceu muito, né? Da gente chegar no nosso cliente e dizer, eu fiz um curso, eu conversei com alguém e tentei fazer. É que nem eu querer fazer um exame num laboratório ou uma consulta. É difícil, né? Porque é uma lei, é muito jurídico, é muito, às vezes, engessado e a gente, quando tu não tem esse conhecimento aprofundado, tu não consegue colocar em prática. Então, nós, da Leve Compliance, inclusive, identificamos essa dor do nosso cliente. A gente chegava e apresentava um plano completo. Ó, é tudo isso aqui que tem que fazer. Bora lá? O cliente nem sabia, né? A empresa nem sabia o que precisava fazer, até então mal conhecia a lei, aí tem tudo aquilo para fazer, né? Por alguns meses em adequação, mas será, né? Então, foi aí que a gente sentiu que era uma barreira de entrada, porque ele também não entendia, e com razão, não é uma área que se entende, é que nem um escritório de contabilidade querer explicar toda a parte tributária que foi realizada, é difícil, né? Então, acaba que tu terceiriza isso, porque não vale a pena tu fazer sozinho interno. Então, a gente criou um diagnóstico. Esse diagnóstico, a empresa responde mais de 55 pontos e entende em que momento ela está da LGPD. O que ela já tem, o que ela não tem, porque daqui a pouco é uma empresa que já tem um termo de confidencialidade, que já tem uma política lá no site, mas não tem ainda um tipo de consentimento, não tem o relatório de impacto que é necessário. Então, a gente consegue identificar o que ele tem e o que ele não tem. E baseado nesse relatório final, então ele vai para o plano aí que faz mais sentido. E aí também ele já consegue enxergar em que momento está a empresa dele. Deu, legal, eu já tenho alguma coisa, não estou tão no escuro, né? Então ele começa também a entender, através desse relatório, o que é LGPD. Então a gente criou essa ferramenta, ela é bem interessante.
Aí, no segundo ponto, você comentou, né, sobre essa normativa que saiu sobre as micro e pequenas empresas não terem, ser um pouco mais flexível essa adequação. Fato, realmente tem essa normativa, porém a área da saúde é um pouquinho impactada, por quê? A mesma normativa que diz que as micro e pequenas empresas têm mais flexibilidade também diz que aquelas empresas que tratam muitos dados sensíveis em um volume muito alto não se enquadram nessa normativa, que é o caso das empresas do ramo da saúde. Tem muitos dados sensíveis, né, que são de pacientes aí, dados de saúde, exames, então elas acabam não se enquadrando. Mas nós, da Leve, o que a gente faz? Porque não dá para dizer que uma micro e pequena empresa que tem 10, 20, 30, 50 funcionários é o mesmo que uma empresa que tem 1.000, 2.000, 3.000 funcionários. Então, é diferente, porque a tratativa interna é mais fácil, não tem tantos setores. Então, nós acabamos trabalhando muito com a automatização. Mas quando eu falo em automatização, o próprio cliente, ele responde questionários que vão fazendo todos os documentos que é necessário a ele, muito de acordo, né? E dentro das necessidades da empresa dele, conforme as respostas que ele deu. Então, a gente consegue democratizar o valor dessa adequação, porque a gente consegue replicar mais, porque a gente só trabalha com a área da saúde, e também a gente deixa ele 100% adequado. Foi isso que a gente viu. Nós não vamos poder flexibilizar essa adequação. Ok, mas então como a gente faz para conseguir entregar um trabalho de acordo com o orçamento dessa micro e pequena empresa e que ele possa estar aí sofrendo uma fiscalização, um processo, porque aí a última pergunta que tu me fizeste, né, já está, tem um tempo, né, na verdade, já terminou esse tempo para adequação, a fiscalização já está aí. Então, quem pode fiscalizar? PROCON, Ministério Público, a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o teu cliente, que é o pior. Eu brinco, o cliente é o pior, né? O cliente pode denunciar? Pode denunciar, pode entrar com processo, pode questionar, né? Então, e a gente tem que se colocar nesse lugar, não apenas como gestor. A gente senta muito na cadeira de gestor. Eu sou uma gestora de empresa, mas eu sempre olho como titular. Quem é que nunca foi numa farmácia, num laboratório, identificou assim, por que querem saber isso? Num hospital, onde pedem a tua religião na hora que tu vai visitar um paciente, já aconteceu comigo. Então, as pessoas começam a questionar. Então, é nesse momento que a empresa precisa olhar para isso. Mais do que fiscalização, o teu cliente está ali todo dia, né? É isso aí. E, ó, eu acho que vale falar novamente, o prazo finalizou, né, Eduardo? Eu acho que importante contar aí para os nossos micro e pequenos empresários aí do setor da saúde que esse prazo finalizou e sim a fiscalização já está na rua. Mas não tem problema, a gente corre atrás, né, para tentar se adequar a essas normas da LGPD. E aí eu vou trazer uma informação assim, ó, existe todo esse conceito na área da saúde, configura tratamento dos dados de alto risco e também tem algumas legislações, decretos, que fala aí sobre guardar essas documentações por 10 anos, armazenamento de prontuário eletrônico por 20 anos. Daí, conta um pouquinho para nós isso, de total automatizado, se ainda guarda papel mesmo, né? Como que a gente faz isso até para melhorar aí os processos, vamos dizer, um Lean na área da saúde aí para ajudar junto à adequação da LGPD. Então, vamos lá. Acho que só para eu finalizar um ponto aí a gente falou das fiscalizações. Empresas na área da saúde têm muita certificação, acreditação, vigilância sanitária também já vem exigindo. Então, para uma acreditação, para uma ISO, tu vai ter que estar adequada à LGPD. Então, são vários pontos a olhar, tanto competitividade de mercado, quanto fiscalização realmente pela lei, né? Mas eu sempre digo, a pela lei é a menor dos teus problemas. O cliente, as tuas ISOs e todas as tuas necessidades, com certeza, vão ser mais importantes. Mas então, partindo aí para essa questão dos documentos físicos, todo esse período, 20 anos, 10 anos, como é que eu faço? Porque vem uma LGPD, diz que eu não posso guardar os dados, e aí eu faço o quê, né? Não, não é assim. Por isso que lá no início eu disse, gente, os consentimentos. Eu já cansei de conversar com clientes nossos que tinham começado uma adequação e disse, eu não aguento mais agora pedir consentimento para todo mundo, os meus pacientes não entendem, principalmente laboratório. Eu vou mandar eles querem que eu mande para o WhatsApp lá para a prima, ou para a mãe, ou para o tio, e eu não posso por causa da LGPD. O que eu faço? Pontos importantes. Lei Geral de Proteção de Dados tem mais de 10 tipos de consentimentos. Não é só o assinado. Tu tem vários tipos. Um deles é a tutela de saúde. Então, por exemplo, um laboratório, uma clínica, um hospital, ele não pode se negar a atender um paciente. Ele não pode dizer, não, eu não vou te atender. Porque a regra manda que ele atenda. Então, ele tem o consentimento da tutela da saúde.
ele faz as adequações, mas ele não precisa que o paciente assine, porque o simples fato do paciente procurar aquela empresa já está dizendo que ele está consentindo, porque foi ele que procurou, foi ele que precisou, né? Aí também falando aí dos tempos, né? Ah, tem que deixar 10, 20 anos, sim. E aí a Lei Geral de Proteção de Dados não se sobrepõe a esse caso. Por isso a gente precisa do relatório de impacto à Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma das ferramentas obrigatórias pela lei, onde a gente coloca todo o mapeamento do dado. Ah, o que acontece, por que ele entrou, de onde ele veio, para onde ele vai ficar armazenado, qual a finalidade daquele dado e por quanto tempo, é uma das perguntas. Aí, baseado na lei tal, artigo tal, precisa ficar 20 anos. Ah, é físico, mas eu quero tornar digital? Não tem problema, né? Tu pode fazer toda a digitalização do teu documento e manter aí em banco de dados. Claro que muito cuidado com esses bancos de dados, né? Eu sempre digo assim, minha orientação para clientes, eu acho que é muito mais prático e melhor para uma empresa ter uma nuvem do que tu ter um banco de dados próprio, porque se tem qualquer problema, é tu que vai ter que resolver. Então, quando tu tem uma nuvem, tu contrata, acaba que a responsabilidade também fica solidária, porque essa nuvem também tem responsabilidade pela LGPD, faz um contrato muito bem feito, coloca lá esses aditivos, e aí mantém numa nuvem, que aí, caso haja um vazamento, enfim, essa empresa que mantém essa nuvem também é responsável. Então, esse eu acho que é um ponto também muito importante. Para todo lugar onde você envia os dados, né, vocês são solidariamente responsáveis. Então, laboratório que envia para laboratório parceiro tem que ter aditivo contratual aí falando da LGPD. Hospital que envia para médico, consultório que envia para lá, farmácia que às vezes envia direto, tem a farmácia dentro do hospital, né? Então, tudo isso aí a gente tem que olhar, ver as responsabilidades, né? Entender em que momento se toca ali cada uma das empresas, quem é responsável pelo quê, e ter isso claramente em contrato. Porque havendo um processo, é muito parecido com o direito consumidor, acho que o direito consumidor fica um pouco mais claro para as pessoas. Eu comprei uma roupa da loja tal. Se essa loja lá que eu comprei na internet, ela entrega de outra loja, as duas respondem. Se ainda tem uma terceira que é fabricante dessa roupa, as três respondem. E eu posso acionar que eu quiser. Elas que se organizem para ver quem é que estava errado. Se não tem contrato no meio disso, elas não conseguem, né, cobrar uma outra. Agora, para a LGPD é a mesma situação. Então, tem que ter esses aditivos, que também é uma parte aí dessa adequação que a gente faz, são esses aditivos contratuais necessários aí. Ouvindo vocês falar e tanta informação boa aí que a Eduarda tá trazendo, né, Ana? Nada como quem domina o assunto. E esse é um tradicional aqui do plano de voo. Qual é a importância das equipes, dos funcionários estarem muito bem treinados e não só treinados, mas entenderem o conceito do que significa os dados? Qual é a importância disso, Eduarda? Me parece que é decisivo para funcionar direito. Decisivo. A gente sempre fala para os nossos clientes assim, ó, eu posso fazer tudo. E para um processo vai ser bom, eu vou ter ali as políticas, vou ter os aditivos que comprovam a minha responsabilidade, porque a própria lei diz, se eu tenho as ferramentas implementadas, eu demonstro isso, e aí a minha pena pode ser muito reduzida, né? Ah, eu tinha multa para pagar, essa multa pode até sair, porque a minha parte eu fiz. O vazamento pode acontecer igual, mas faça a sua parte, né? Aí, mas ok, eu tenho todos os documentos. Se eu não tiver aculturamento, se essas pessoas não souberem por que elas fazem o que fazem, não faz sentido algum, né? Daqui a pouco eu coloco um consentimento lá, a secretária lá na entrada tem que pedir esse consentimento e dizer, ó, eu não posso te enviar nenhum resultado do exame, eu não posso te falar sobre o teu parente que está internado, enfim, né? A depender do tipo de local. Mas ela não souber o porquê, o paciente vai questionar, tá, mas por quê? Ah, por causa do LGPD. Tá, mas por que por causa do LGPD? Então, o aculturamento ele é muito importante. Nós, da Leve, o que a gente faz? O primeiro passo da nossa adequação é uma conversa com todo o time. E a gente explica o que a gente vai fazer, quais vão ser os próximos passos, o que é LGPD, por que a gente está fazendo a adequação, para eles entenderem e se sentirem parte do processo. Isso, eu trabalhei muitos anos, e eu sou também especialista em direito do trabalho. Eu sempre digo, empresa que trata bem funcionário, que envolve eles no processo de gestão, dificilmente vai ter um processo trabalhista. As pessoas querem se sentir parte, elas querem entender por que elas fazem o que fazem. Então, o aculturamento é muito importante. Então, nós fizemos essa primeira conversa. Num segundo momento, onde a gente entrega os documentos, porque os colaboradores também têm que assinar. Eles têm que ter cláusula no contrato de trabalho aditiva, ou depois, com os contratos novos, já no contrato de trabalho de LGPD, porque tu está tratando os dados deles também, eles também são
os dados dele também são dados pessoais que precisam estar armazenados na empresa, eles têm que assinar esses documentos. A gente vai lá, explica todos os documentos, eles entendem a necessidade, né? Através de vídeos a gente faz isso, é bem interativo. E depois, ao final, um novo treinamento para dizer tudo o que foi feito, eles tirarem as dúvidas, eles ficarem em constante aprendizado. E a gente mantém esse aprendizado depois, através da assessoria, tirando dúvidas, estando muito próximo deles. Porque se as pessoas não sabem por que fazem o que fazem, não faz sentido eu estar adequado a alguma coisa, mas lá na ponta, quem está na frente, né, quem está lá nas trincheiras, não entender por que está fazendo as coisas, né? A gente viu muito forte isso agora com a saúde pública, quando a gente fala do Covid, né? Então, assim, como acessar esses dados, né? Rastrear quem está com Covid, quem não está. Teve um movimento muito forte do setor público, né? E como eu também, enquanto paciente, enquanto cliente, né? Eu consigo informações lá, beira-leito, né? Que nem eu falo, daquele paciente que está hospitalizado, daquele familiar. Então, assim, isso veio muito forte, né, Eduardo? Eu acho que talvez se segurou um pouquinho o freio, até muito por causa desse movimento todo, né? Porque pensa, muitos dados relacionados, dados sensíveis relacionados a essa pandemia, né? Então, acho que teve um segurar freio aí para começar a colocar isso em prática. Qual a tua percepção em relação a esse movimento todo? Não só é um cenário, né? Como o Brasil, né? Não, com certeza. Houve sim uma puxada de freio, porque não tinha como, imagina, as pessoas internavam e tinham que ficar sozinhas, né? Porque não podia entrar, ou podia entrar só uma pessoa, tinha que passar essas informações. Então, mas eu acho que aí entra o aculturamento, porque eu sempre digo também, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, quando tu olha como titular do dado, como o cidadão, né? Aquele que tá lá no Facebook, no Instagram, nessas redes sociais tantas aí que tem, e sabe que tá tendo dado coletado o tempo todo, tu fica, né, imaginando, tem aí vários documentários já falando dessas questões, né, bem legal aí procurar, agora não vou lembrar de nomes, mas são bem interessantes aí, busca na internet, e tu fica apavorado quanto de dados são tratados, né, mas também a LGPD, ela não vem para dizer assim, ó, ninguém mais trata dado, vamos voltar à era lá das pedras, sei lá do que, não é para voltar atrás, mas sim para evoluir, para entender, não, espera aí, o dado é da Eduarda, é ela que tem o direito de saber. Então, ali eu acho que a questão Covid foi uma novidade, né? Uma novidade tanto quanto ruim, mas que nos fez aprender muito como seres humanos, como sociedade, como mundo. Acho que tivemos uma certa evolução, né? Estamos vendo agora. Então, era difícil, não tem como botar assim, não, mas tem LGPD, então barra tudo. Não, a lei, todas as leis, elas vêm e eu entendo que elas são flexíveis. Claro, o texto da lei está lá, mas a gente precisa ter flexibilidade para que a gente possa andar no dia a dia, no cotidiano. É que nem eu dizer porque uma empresa tem que começar a pedir consentimento de todo mundo, tem que pagar 50, 80 mil por uma adequação, que é hoje o valor médio no Brasil, e aí vai fazer o quê? Quando o faturamento não é esse, quando não tem gente suficiente para estar pegando assinatura. Então, eu acho que a gente sabe que tem uma lei, deve estar adequado, mas sempre olhe para a realidade do teu negócio, para a realidade do teu dia a dia e ver o que é possível fazer. Faça, né? Não deixe de fazer, porque isso com certeza vai ser um problema maior, seja por clientes, fiscalização, enfim. Mas não queira fazer tudo, né? E daqui a pouco engessar teu negócio, perder cliente, perder concorrência, porque teu colega lá não está fazendo, ou está fazendo diferente, e as pessoas estão optando por lá. A gente tem que achar caminhos dentro da lei, né? A gente vai fazendo ali E o Brasil, infelizmente, a gente está num dos países mais com uma maior insegurança jurídica do mundo, né? Então, a gente sabe que tem insegurança e por isso que precisa se adequar. Se adequa dentro da tua realidade, não deixe de se adequar. Mas entenda que vão ter exceções e não é um problema, né? Ainda mais na área da saúde, né? Teve uma emergência, teve uma questão, como é que tu vai deixar? Sempre a tutela da saúde vai vir acima de outras leis, né? Eduarda, no teu atendimento aí às empresas, você já pegou algum processo que teve alguma multa ou alguma coisa, ou uma história de alguma empresa que chegou completamente desorganizada, ou uma boa história para nos contar também aí para inspirar quem está nos ouvindo? Temos algumas histórias, né? Começando por uma recente, assim, a gente teve um caso, nós fizemos o treinamento para vocês verem que não adianta, o dia a dia é uma coisa, né? Nós fizemos o treinamento, explicamos, e teve um caso do vazamento de um exame de DNA, né? Foi uma funcionária acaba comentando fora,
E aí ficou muito ruim, porque era uma questão de uma adoção, enfim. Então, assim, ficou péssimo, a funcionária não fez por mal, ela acabou achando que as pessoas tinham essa informação e vazou. E aí o que acontece? Eu sempre digo também, LGPD por si só, às vezes, não vai andar. Então, tu precisa ter os mecanismos trabalhistas também, que aí a gente fez algumas questões trabalhistas para resolver aquilo, porque ela já tinha conhecimento, ela já sabia, ela já tinha termo assinado e ocorreu ainda o fato. Então, vai lá, né, o jurídico da empresa, ó, não, beleza, aqui então aconteceu isso, não pode mais se repetir. Processos já tivemos também, teve o caso de uma empresa que teve que pagar já danos morais, inclusive, porque não quis. Aí foi um cliente nosso, a gente entrou contra uma outra empresa, porque eles estavam com os dados e não informaram, né? Houve abertura de uma conta, de uma empresa que a gente atendia, abertura de uma conta, e ninguém nunca abriu uma conta naquele banco, né? Enfim, era um banco. E aí a gente acaba entrando como empresa que a gente era advogado, né? Representante jurídico, porque hoje nós já não atende como advogada, a gente é uma empresa de compliance mesmo, a gente presta consultoria. Mas aí o nosso time interno acabou fazendo, né, essa questão e ganharam os danos morais, porque eles não tinham demonstrado os dados necessários, os dados pessoais que tinham sido usados. Porque para entender, tá, mas como que foi aberta uma conta lá, se eu nunca dei os dados lá? Então, que dados vocês têm? E aí, o que acontece? Nesses casos, todas as empresas, eu cheguei lá, bati lá na porta do hospital, de uma farmácia, eu quero saber quais dados tu tens meus aqui. Ele tem que responder em 15 dias. A empresa está preparada para isso? Ou vai ter que ir lá revirar um monte de arquivo e saber, né? Então, todos esses detalhezinhos que tu tem que estar adequado, né? São várias coisas, assim. E acho que histórias engraçadas sempre tem, né? Porque a LGPD é sobre arquivos físicos e ambientação, né, também. Aí, uma empresa que a gente atendia, tinha a impressora era no meio da empresa, todos os funcionários tinham acesso. E o funcionário imprime um exame de um outro conhecido, alguém viu que o cara estava com Covid, foi e comentou, fiquei sabendo que o fulano está com Covid. Só que o fulano era colega de trabalho daquela pessoa, mas ele está indo trabalhar. Vocês imaginam o tamanho da confusão que deu. A nossa sorte é que a pessoa estava indo trabalhar, então ele também estava errado, né? Mas não poderia ninguém saber que ele estava com Covid, né? Então é isso, ir se adaptando ao dia a dia. A GDPR está aí há 4 anos, né? Que é na Europa, né? A lei, a LGPD é muito parecida com a GDPR, está lá na Europa, está há 4 anos. A gente conversou até com o pessoal que é nosso parceiro lá, e aí, como é que está para micro e pequena empresa? Perguntei bem especificamente. E aí eu gostei do exemplo que ele me deu. Ele disse, Eduardo, tu sabe quando começou a ter os produtos orgânicos e integrais? Quando eles surgiram aí no mercado, né? Ninguém sabia nada. Tu olhava o orgânico, tu não sabia a diferença, né? Vou comprar isso aqui, deve ser melhor, ele é só um pouquinho mais caro. O consumidor, ele começa a se educar. Hoje, tu chega no mercado, tem o 100% integral, tem o integral com não sei o quê, e tu sabe, eu sou uma pessoa que eu já sei, até olhando os ingredientes, se é ou não realmente integral. E ele disse, esse movimento com a GDPR aqui. Inicialmente, eles faziam qualquer coisa, colocavam uma política no site, estava tudo certo. Hoje, as pessoas sabem olhar uma política, identificar o que está certo, o que está errado, chegar na empresa e cobrar. Então, o cliente, ele se educou. E aí, ele quer as empresas que estão adequadas. Ele não quer mais comer o pão que é 100% integral, mas não é integral. Ele não quer ir lá na que diz que está adequada e não está 100% adequada. Então, e a gente entende que hoje o Brasil ele segue muito aí os padrões europeu e americanos. A gente vê aí por todas as outras leis e exigências, né? A gente acaba seguindo muito lá. Então, a gente entende que nos próximos 3 anos, 80% das empresas vão estar adequadas ao LGPD. Ai, que notícia boa, né, Ali? E a gente vê que realmente tem a ver com comportamento e cultura, né? Então, assim, muito, muito bom. Eu até tenho aqui mais uma pergunta, né, que eu deixei aqui mais para o fim, porque a gente sabe de tudo isso, sabe da pequena empresa, né, mas e o papel do paciente, né? Vou falar paciente mesmo, do paciente, reforçando que o paciente detém o direito sobre os seus dados, sobre o seu dado pessoal, né? Essa coisa que a gente fala do prontuário eletrônico, né? Então, assim, bom, eu sou dona dos meus dados, né? Mas como que eu entendo isso? Como que eu faço? Como que a gente faz? Conta isso na prática para nós. Não é simples, né? Não é tão fácil de entender. Mas, como paciente, o teu direito de paciente é ter acesso aos dados, ter acesso ao teu prontuário, inclusive, tu pode pedir, eu quero ver meu prontuário, tem todo esse direito. Porém, tu também tem o dever de
demonstrar esses dados, de permitir que esses dados sejam utilizados, porque daqui a pouco, como tu disse, sofri um acidente, daqui a pouco você precisa de uma transfusão, tu precisa de alguma questão. Às vezes, por exemplo, eu falei lá no início da religião, né? Tem hospitais que pedem a religião do acompanhante, aí eu acho um pouquinho demais. Agora, do paciente é importante, porque tem pessoas que não podem fazer, né? A religião não permite, enfim, uma transfusão de sangue, por exemplo. Então, o hospital tem a necessidade de saber essas questões, né? Então, como que se lida com tudo isso? Entende-se que sim, eu vou ter que dar os meus dados, é como uma troca, né? Para eu ser atendida, eu preciso dar o meu dado, porque eles precisam saber quem eu sou, qual é a minha data de nascimento, quantos anos eu tenho, por exemplo. Quando eles vão fazer um exame, eles precisam saber a minha idade, porque é por ali que eles sabem os índices normais, né? Eles precisam saber se eu estou grávida ou não. Vai ser diferente o tratamento, o tipo de exame que vai ser feito. Então, todas essas necessidades, esses dados, eles têm que ser entregues. Então, é dever também do paciente, do titular do dado, entregar. E dever do hospital, da clínica, do laboratório, da farmácia, não pedir para além do que é necessário. Por exemplo, farmácia, né? Pede lá um monte de dado para dar desconto. Elas não podem fazer isso. Elas podem me dar o desconto porque, por exemplo, eu tenho OB. Eu indico a minha OB e é isso. Tu tem desconto porque por qualquer, sei lá, porque todo mundo tem? Ok, tu não precisa saber meu nome, CPF, endereço, nome da mãe, nome do... Não precisa. Então, sempre tem a finalidade do para quê e por que tu tá pegando os dados. E aí o paciente pode depois, se sofreu um acidente, que é o caso, vai lá, volta no hospital, questiona, eu queria saber quais dados vocês têm, e o paciente, a qualquer momento, pode pedir para deletar. A empresa não é obrigada. Por quê? Daqui a pouco, por exemplo, eu sou funcionária lá da empresa, eu quero que deletem todos os meus dados. Eu tenho 2 anos para entrar com uma ação trabalhista, eu tenho 30 anos para entrar com um processo aí para aposentadoria, né? Eu vou precisar, de repente, de um PPP, que é aquele perfil profissional, é bem ruim de pronunciar, mas é lá do INSS, o PPP. Então, a empresa não pode deletar os meus dados. Não, pelo menos dentro de 2 e depois de 30 anos para questões do INSS, né? Então, ela pode dizer que não, baseado no artigo tal. Só para resumir, o dever da empresa é sempre cuidar quanto de dado coleta para quê, até porque pensa bem tu como empresa aí, né, um gestor, para que tu vai querer tanto dado? É só para deixar mais engessado. Vai usar para o marketing? Ok, mas aí tu tem que avisar. E nesse caso, por exemplo, de marketing, a pessoa tem que aceitar. Eu vou receber uma mensagem, vou receber e-mail, aí ele tem que dar a autorização dele. Não necessariamente por escrito, mas tem que ser claro e consentido, né? E dever do paciente, no caso aí, falando mesmo da área da saúde, é que ele saiba que para ele ter um bom atendimento, ele vai ter que entregar os dados, porque senão a empresa não tem como saber como agir, como atender ele de uma forma humana, né? Acho que você tocou, né, Eduarda, em pontos muito, e a Ana também falando do outro lado, assim, porque como é que a empresa uma faca de 2 gumes, né? A empresa precisa ter os dados dessa pessoa, seja o funcionário, por exemplo, para poder coordenar algumas coisas, estar organizado, mas também precisa estar adequado ao tratamento desses dados, né? Eu acho que essa forma que a Eduarda trouxe trata muito, assim, de como é preciso, que as empresas precisam ter um acompanhamento de profissionais especializados, né? Para não ter problemas sérios. O que eu percebi, assim, que às vezes no mercado, e até as micro e pequenas, né, Anas menores, meio algo como, não, somos pequenos e não vamos receber multa, não seremos fiscalizados. Pela fala aqui da Eduarda, não é bem assim. Eduarda, assim, para a gente finalizar a nossa conversa, né, e deixar assim um caminho, né, um norte aí para a nossa micro e pequena empresa relacionada ao setor da saúde, né? Eu queria que tu dissesse para nós aí qual o primeiro passo para a gente começar a se adequar, para quem nem pensou sobre isso, né? Então, assim, não pensei sobre isso. Qual o meu primeiro passo enquanto micro e pequena empresa do setor da saúde para começar a entender e a me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Boa pergunta, Ana. Então, eu acho que o primeiro passo, né, busca, aí a internet tem muita informação, sabe? O que é a LGPD, né? Para que ela realmente serve? Porque é aquela coisa, né? Assim como o aculturamento precisa para os funcionários, a alta gestão, os gestores, os sócios, os donos da empresa, eles precisam entender por que eles precisam estar adequados, né? Então, acho que um bom passo é iniciar esse estudo, não precisa ser aprofundado, não precisa ler a lei, mas ir buscar algumas informações, né,
E dentro da tua empresa, olha para a tua empresa hoje e entende assim, quanto de dado eu coleto por dia. Não precisa ser, né, todo mês, toda semana. O quanto eu estou coletando de dado hoje? Isso, paciente que já era paciente, que não é paciente, né? Enfim, quantas fichas eu tenho hoje? Tem muita gente ainda que tem ficha. Quantos atendimentos eu tenho ali? E começa a olhar para isso e beleza. Para onde vai tudo isso? Quanto tempo isso aqui já está arquivado, né? Como é que eu poderia começar a me adequar? Eu acho que é legal tu olhar para dentro da tua empresa, até porque isso vai ajudar na tua gestão do teu negócio, pessoas, de clientes, né? Vai dar um panorama geral para ti. Mas acho que isso, entender LGPD e começar a olhar para todos os teus dados, tudo que tu coleta, tudo que tu já tem guardado há bastante tempo, o que daqui a pouco tu pode excluir, né? Todos esses dados aqui, isso que eu já nem uso mais, eu vou excluir, vou dar uma revisada e vou excluir. Começa com esse pequeno movimento aí de pelo menos entender a tua empresa, né? Fazer um mapeamento, entre aspas, visual e também mexer mesmo, né? Olhar. E, claro, se puder, e é o ideal, fazer um diagnóstico da tua empresa, entender em que momento ela está, o que hoje tu faz, o que não faz. Teus colaboradores, eles têm aí um termo de confidencialidade, tem aditivo contratual, tu manda dado para outras empresas, tem aditivo com essas empresas, né? Teu site tem política de privacidade, de cookies, tem alguma política de descarte interno. Começa a se questionar, porque quando tu lê um pouquinho a lei, tu já vê o que precisa e tu começa a se questionar. E aí eu acho que a partir desse momento, tu consegue procurar profissionais que possam te ajudar. A Leve atende aí online todo o Brasil, claro. Mas, às vezes, tu tem aí alguém da sua confiança, alguém que pode te ajudar. Procure um profissional que possa te orientar a partir disso, né? Quando já tem um entendimento geral do que é LGPD. Eu tenho 2 perguntas em uma, vou fazer aqui, Ana e Eduarda. A Ana falou antes que o prazo para adequação já se encerrou. Pergunta 1. Isso significa que as empresas que não se adequaram já estão sujeitas a receber multas? E 2, quem não se adequou, corre para onde? Além de procurar a Eduarda e a Ana no Sebrae, há tempo de se adequar? O que elas podem fazer para isso? Sim, já está em vigor a lei, 100% já está sendo cobrado. Nós já tivemos casos de empresas atendidas que estavam aí em busca de acreditação e ISO, principalmente, tiveram problemas por não estar, voaram para nos procurar para fazer adequação express, que eu brinco de jeito, não tem adequação express, vamos lá, né? A gente fez o básico para pelo menos demonstrar que a gente estava iniciando a adequação. Já está tendo processo, já está tendo fiscalização, inclusive. Já tivemos o caso de uma vigilância sanitária que exigiu como é que vocês estão fazendo o procedimento com o paciente, enfim, né? Então, já está sendo cobrado, não tem mais prazo, está todo mundo aí no limbo. É como assim, eu sempre brinco com Receita Federal. Tu pode ficar aí, né, não fazendo declaração e tal. Se tu cair numa malha fina, não tem choro, né? 5 anos para trás vai ter que comprovar. Então, a lei já está em vigor desde 2020, desde lá é cobrado. Então, tem que olhar também para os dados que estão sendo coletados até então, não é só daqui para frente, é tudo que já tem. Então, muito cuidado com isso. E sim, o que fazer, né? Beleza, eu não li para nada, não sei, estou ouvindo esse podcast pela primeira vez, o que eu faço? Estou desesperada. É o que eu falei, acho que para a Ana. Olha para todo o teu negócio, vai lá, entende um pouquinho sobre o LGPD, tira aí uma semana para olhar para o teu negócio e aí procura um profissional que possa te ajudar. Muitas empresas buscam algumas mentorias. É legal, é interessante, mas de antemão eu já te digo, às vezes economiza aí nessa mentoria e busca já um profissional que pode te ajudar, porque é bem difícil fazer essas adequações. A menos que, claro, tu já tenha um conhecimento, não é proibido, digamos assim, a empresa pode fazer interna, ela não precisa comprovar que contratou alguém, mas é o mesmo que eu dizer para você fazer aí toda a parte de imposto e tributo, tu pode fazer, mas é difícil sem escritório de contabilidade para te ajudar, né? Então, acho que essas, respondendo, já está em vigor, e se tu ainda não se adequou, dá uma olhada para o teu negócio e busca um profissional aí habilitado que possa te ajudar, ou a Leve Compliance, que também está aí, né? Como a Ali, né, falou, mas enfim, busca alguém que possa te ajudar aí. E depois desta aula, eu só posso agradecer e deixar meu muito obrigada a você, Eduarda, por compartilhar aí tua experiência, por tanta generosidade em trazer informações para mim e para todos os ouvintes do Plano de Voo. Saiba que o plano segue de portas abertas para te receber. Um abraço carinhoso. Obrigada, foi um prazer aqui conversar com vocês. E a gente também fica aí à disposição, né? Quem
quiser conhecer um pouquinho mais da Leve Compliance, estamos aí em todas as redes, temos o site, e eu sou Eduarda Veronese, também estou por aí, né? E podemos sempre trocar ideias. E aquele obrigada especial à Ana Paula, essa parceira do Plano de Voo, sempre trazendo temas e convidados muito especiais. Ana, a casa é tua, volta sempre. Obrigado, Ali, e muito obrigado aí também, mais uma vez, por nos ajudar a falar sobre essa temática, né? Quando a gente fala em norma, a gente fala em lei, a gente fica pensando, ai, que difícil, né? Mas foi um papo leve e com certeza aplicável para minha pequena empresa. E para você que está nos ouvindo, aquele muito obrigada mais do que especial. Se você acabou de pousar por aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br para não perder nenhum conteúdo. Um abraço apertado e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.